Vamos iniciar agora a leitura para o signo de Sagitário, mês de outubro. Se você tem Sol, Ascendente, Vênus, Júpiter, qualquer aspecto forte no seu mapa, no signo de Sagitário, essa leitura é para você. Recomendo que você veja o seu signo solar e também você veja o vídeo do seu signo ascendente. Tá? Então, por exemplo, se você tem ascendente em Sagitário, esse vídeo vai ser ótimo para você. Beleza? Principalmente o ascendente, porque o ascendente ele é muito mais determinante para o seu mapa astral do que o seu signo solar. Tá bom? Vamos lá. Mensagem da espiritualidade. Alternâncias. Lá vem aqui a roda da fortuna. A roda da fortuna fala de alternâncias, de instabilidade, de mudanças, mas ela é uma roda. Então, quer dizer, você pode transitar dentro da própria roda. Então, esses altos e baixos dos quais eu já falei em outras leituras, é isso, né? É a instabilidade. Tem uma hora que você desce, tem uma hora que você sobe, vamos dizer assim. E aí você, diante da roda da fortuna, você tem uma oportunidade de manipular, de lidar com essa instabilidade. Não é à toa que ela é a roda da fortuna, não é a roda da sorte. Então você pode, a partir do domínio de si, da consciência de si e do que está ao seu redor, você pode, de alguma forma, dentro dessa variabilidade, dentro dessa instabilidade da vida, você pode se colocar de uma tal forma que você consegue se beneficiar, inclusive nos momentos de perda. Por exemplo, quem é que domina a roda da fortuna? É aquela pessoa que está todo mundo em crise financeira e é a pessoa que consegue ganhar dinheiro. Isso é uma pessoa que sabe, que dominou, que manja muito bem dessa energia da roda da fortuna. Inclusive, o jogo fala aqui que dentro dessa tal instabilidade há uma oportunidade de você, de alguma forma, adquirir mais estabilidade e mais segurança. Então, se por acaso você está se sentindo meio capenga, meio genzo, meio borocochô, quer dizer, essa variabilidade, né, esse momento que de repente parece que está ruim, há aí uma oportunidade de você ascender, de você crescer. Para isso, aliás, diante disso, haverá um desafio, que é lidar com as próprias emoções. Não é lidar com as próprias emoções, mas é administrar bem o seu campo emocional. Na minha experiência, há também uma possibilidade do sagitariano, de alguma forma, querer fugir dessa, dessa questão sentimental. Como assim? É a pessoa que às vezes sente que vai ficar triste. Se for pra chorar, eu vou chorar no pagode, entendeu? Eu vou chorar feliz, tá entendendo? Eu vou chorar no meio da festa. E às vezes, dentro desse processo, há uma fuga, um distanciamento desse campo emocional e isso pode trazer algum tipo de prejuízo, porque você precisa entender melhor essas emoções para que você possa lidar com elas de tal forma que você tenha algum tipo de proveito, algum tipo de benefício, certo? E aí você precisa também se colocar num lugar de aprendiz. O lugar do aprendiz é o lugar daquele que faz perguntas, mais do que afirmações. Então, talvez seja interessante você ouvir mais, você se ouvir mais da vida do que ficar dizendo, é assim, é assado. Né? Tem um cara que eu gosto muito que ele fala isso. Nós temos dois olhos, dois ouvidos e uma boca só. Então, é mais importante a gente receber da vida do que ficar falando sobre a vida. Então é que o aprendizado. É engraçado aqui, né? O aprendizado do aprendiz, a capacidade de se colocar à disposição da vida, à disposição do aprendizado, saber ouvir com disponibilidade. E também se dedicar para conquistar essa tal segurança. Você dominará, conquistará completamente essa tal segurança no mês de outubro? Não. Não, não vai. Mas se você souber lidar bem com isso, isso poderá ser de uma grande evolução nesse sentido, né? Então, assim, você não chega no domínio dessas situações, mas você avança. Você. Aqui é assim.
para você ter o ânimo, para você ter o entusiasmo necessário, ou pelo menos o entusiasmo que você deseja, é preciso entender que você precisa também viver a melancolia. Entendeu? Você ficar negando a melancolia não vai fazer que ela vá embora. Isso aí provavelmente vai acabar sendo só um prejuízo para você, que talvez você nem perceba, né? Assim, fiquei triste, vou pegar a tristeza e guardar ali. Aí de repente ela brota. Do nada você leva um susto. Então assim, esse entusiasmo ele vem a partir dessa maturidade de lidar com os altos e baixos, que vem aqui na carta da Roda da Fortuna. Conselho: aproveite esse movimento, esse rebuliço, esse sacudimento todo e vá, de alguma forma, orientando, guiando isso, porque as coisas vão acontecer um pouco rápido. Então, assim, de repente, pode ser que você se perceba numa avalanche de tristeza, vamos supor. E aí logo ela passa. Aí depois vem uma avalanche de euforia. E aí passa também. Aí assim, procure na medida do possível se atentar a todos esses trânsitos para que você possa tirar algum proveito. E esse proveito significa se libertar de todas essas amarras, de ter um entusiasmo bacana o suficiente para você romper fronteiras, limitações, etc. Beleza? Bonitos jogos, esses jogos estão muito bonitos. Campo profissional. O Eremita. Eu adoro essa carta. O Eremita fala de um caminhar solitário, solidão, solitude. Tá, aqui é assim. Você tem já, você já tem uma certa experiência, uma certa vivência que te permite lidar com as situações que serão apresentadas a você no mês de outubro, certo? Você tem condição de lidar com tudo isso. Porque possivelmente você já passou por experiências relativamente parecidas. Só que tem um detalhe. Esse tal desafio no campo profissional ou financeiro, ele vai exigir de você um desprendimento. É tipo assim, vai acontecer alguma coisa que você vai ter que gastar dinheiro das suas economias. Só que aí você vai ficar, não sei se eu gasto esse dinheiro, porque é o dinheiro que eu estou guardando, eu não sei o que, não sei o que. E aí, nesse processo, você vai, de alguma forma, adiar essa tomada de decisão ou essa atitude, né? E aqui, assim, é como se o jogo estivesse dizendo, cara, você já passou por várias coisas, você não aprendeu com isso? Tipo, como assim? Você já viveu? Aí parece até que é uma situação que você já viveu, entendeu? Você vai viver de novo, e aí o jogo está dizendo assim, cara, você já passou por isso, você sabe como é, você conhece os ônus e bônus de um processo como esse. Então, assim, o que é que está te impedindo de tomar uma atitude? Medo? Insegurança? O jogo fala aqui que no futuro existe talvez uma amarra, talvez uma agressividade. Quem vem falar disso aqui é o diabo, né? Então, assim, tem uma situação bem desconfortável. Mas eu vejo aqui uma capacidade de lidar com isso. Isso aqui está dizendo que você vai ficar rico, vai ficar pobre? Não. Mas aqui existem desafios, existe uma teimosia, uma resistência da sua parte. O conselho do jogo é: faça, tome uma atitude. A estagnação, é, o, o excesso de ponderamento, né? Você ficar pensando muito o que é que pode acontecer, tarará, isso aqui não é positivo para você. O ideal aqui é que você seja mais ativo, proativo. Tome as decisões, assim, seja uma pessoa mais para frente, vamos dizer assim. Certo? Beleza. Campo afetivo. Julgamento. As coisas melhorando. Tá. Aqui é assim. Dá tão animada, né? Coisa boa aqui. O jogo mostra um momento que ele parece ser um momento de um grande insight. Talvez alguns de vocês estejam, vamos dizer assim, não sei se sofrendo,
sabe? Me parece aqui que no passado houve alguma coisa, ou que talvez ainda esteja presente. Existe aqui um processo de você ficar remoendo, é o que me parece aqui, sabe? E aí o- é como se você fosse ter um grande insight com relação a isso. Isso aqui às vezes aparece assim. Você há muito tempo está pensando sobre uma coisa e parece que a compreensão ou a superação desse problema está difícil de acontecer. Aí de uma hora para outra você tem um insight, diz, ah, então era isso, entendeu? Me parece aqui que é um momento muito propício para isso. O jogo mostra aqui um momento também de muita felicidade, harmonia, de você se sentir bem com você mesmo, principalmente se sentir bem com aquelas pessoas que estão ao seu redor, seja ela família, amigos ou efetivamente um relacionamento amoroso. Mas também me parece aqui que existe uma certa insegurança, né? Existe uma dificuldade aqui de entender a sua própria capacidade de ter sucesso dentro do campo afetivo. Lembrando que o campo afetivo aqui pode ser relacionamento amoroso ou familiar. Aprendizado. O jogo fala aqui que há um aprendizado com relação ao passado, acontecimentos passados. Por isso que eu falei aquela história de que parece que alguns aí talvez estejam com o passado muito presente, vamos dizer assim. Então, existe talvez uma superação, uma cura emocional com relação a alguma coisa que aconteceu no passado. Assim, é um momento que lhe é propício para isso, efetivamente. Tendência para o futuro: felicidade, harmonia, alegria, uma energia aqui serelepe. Eufórica, talvez não, mas assim, existe aqui uma coisa muito positiva, que pode ser uma cura emocional, realmente. O jogo aqui está ótimo. O conselho é: entenda que as situações estarão sempre disponíveis, as memórias, as lembranças estarão de alguma forma sempre presentes. Você tem na sua mão a oportunidade de escolher como você vai lidar com essas lembranças. Ou seja, você pode fazer dessas lembranças uma assombração ou uma bênção. Se foi um acontecimento desagradável, você pode ter aquilo como aprendizado, né? Ou você pode ter aquilo como algo que te proporciona culpa, né? Seria uma merda que fosse assim. Você pode ter tido algum acontecimento no passado muito positivo, e aí você pode ter aquilo como uma lembrança, uma saudade interminável, e nesse sentido isso te prejudica. Ou eu posso também lidar com isso, não é, Adriano? Ou então eu também posso lidar com isso no sentido de vivi algo que foi bom, sabe? Que bom que foi bom. E é isso. Você guarda aquela lembrança como algo positivo, como um aprendizado também, mas aí você tem aquilo como uma âncora, aí já não vai ser mais uma coisa tão positiva, tão proveitosa para você. Então o conselho é: você tem esses recursos e essas possibilidades na sua mão. Como você vai utilizar isso? Aliás, essas possibilidades de interação com isso tudo que você está vivendo estão todas abertas. Você pode utilizar isso para se favorecer ou para se afundar. Entendeu? Então, isso vai exigir inteligência da sua parte. Fiquei reflexivo agora. Fiquei reflexivo. Legal. Essa foi a leitura para o signo de Sagitário, no mês de outubro. Veja seu signo solar, veja seu signo ascendente.